E eu quero deixar uma mensagem a todos os funcionários do Fisco, funcionários da Secretaria da Fazenda, que continue esse trabalho iniciado pela minha geração e outras gerações que já passaram por esse glorioso quadro fiscal. Eu quero aqui ressaltar que eu tenho orgulho de ser considerado fundador da FEGO e também fundador do Sindifisco. Órgãos de representação de classe que eu tenho o maior respeito e admiração, tenho verdadeiro amor. E eu não poderia aqui deixar de citar alguns nomes. Eu tive a honra de trabalhar com Adonias Lemos do Prado, um dos homens com H maiúsculo, um dos homens mais humanos que eu já vi, que eu conheci. Então, para mim, foi uma honra trabalhar com ele. Outro colega que influenciou muito a minha vida foi o Vilibaldo de Souza, recém-falecido, também muito humano, irmão do Oyama de Souza, também pessoa a quem eu muito prezo. E eu, ao citar esses dois nomes, eu estou homenageando todos que me ajudaram, todos que me toleraram. Mas não poderia daqui deixar de mencionar o nome do Adimar. O Adimar, graças à sua inteligência fora do comum, trouxe para nós a FEGO Saúde, que eu acho que com a FEGO Saúde ele já teria realizado tudo para o Fisco. Mas ele foi além e a sua reeleição foi apenas um reconhecimento pelo que ele tem feito pela classe fiscal. O homem deve ser medido ou considerado levando em consideração a época e o espaço por ele ocupado. E eu quero render as minhas mais sinceras homenagens ao Adimar. E desejar a ele todo o sucesso dos empreendimentos que ele se propõe. Você chegou a trabalhar em posto fiscal? Não, mas eu, quando delegado, dormi com os fiscais em postos fiscais para mostrar para eles que eu não era nada mais do que apenas uma pessoa designada para comandar. Originalmente você fez concurso para auxiliar. Aquele tempo era o seguinte, era guarda fiscal, fiscal arrecadador, exator, auxiliar de fiscalização, fiscal de renda e inspetor de coletoria. Quadro do Fisco. Para inspetor de coletoria, não tinha concurso, era por... não sei qual é o critério. Aí, guarda fiscal era concurso, fiscal arrecadador era concurso, auxiliar de fiscalização era concurso. Aí, o governador Mauro Borges uniu o cargo de guarda fiscal com fiscal arrecadador, certo? Certo. E uniu
fiscal de renda com auxiliar de fiscalização. Então, nessa altura, o auxiliar de fiscalização era... Ele tinha a mesma função, do fiscal de renda, só que ele ganhava menos. Então, mas no quadro da administração ele era superior ao fiscal arrecadador? Não, o fiscal de renda era superior a tudo, certo? E o fiscal e o auxiliar ficavam entre o fiscal arrecadador e o fiscal de renda, ficava prensado ali. Mas tinha competência para trabalhar com contabilidade tinha a mesma competência do fiscal de renda. E tinha uma coisa interessante, o fiscal de renda não podia trabalhar no posto fiscal, mas o auxiliar podia, você entendeu? Como é que era feita a distribuição do pessoal no estado? Para a delegacia também? Não, quando eu entrei não era para a delegacia, era por zonas fiscais, certo? Zonas fiscais. Eu fui para a zona de Quirinópolis, aí você ia para a zona, certo? E lá, aí você pegava a designação daqui da Receita para a cidade que você ia atuar dentro da zona. Por exemplo, eu tinha portaria para Cachoeira Alta, Caçu, Itajá, Tarumã, Paranaiguara, São Simão, mas não tinha para a sede que era em Quirinópolis, que lá era para fiscal de renda, você entendeu? Então a gente trabalhava na periferia, você entendeu? Quando você ia fazer esse trabalho, você abordava trânsito também, mercadoria em trânsito? Mercadoria em trânsito. Eu fiquei sabendo, porque eu criei várias situações. Por exemplo, eu pegava um caminhão entregando mercadoria numa cidade dessa, eu ia no adquirente, pegava o pedido e comparava com a nota fiscal. Aí tinha um grupo de São José do Rio Preto, que era mestre em sonegação atacadista. Um cidadão me abordou e disse que viu eles planejando a minha morte lá em São José do Rio Preto, porque eu estava atrapalhando os negócios dele nessa região. Certo? Então, a gente conta esses detalhes para mostrar que a vida não foi um doce para a gente, não. Certo? Então, era desse jeito que a gente trabalhava. E nós também, nós desenvolvemos um serviço muito perigoso, que era as chamadas coletorias, efetuava a arrecadação e não tinha banco para fazer os depósitos. Então nós fazíamos o recolhimento. Quando eu fui para o serviço interno da delegacia de Rio Verde, eu fiquei responsável pelo recolhimento, chamava recolhimento de saldo. Nós saíamos 4 horas da manhã de Rio Verde, aí já com a viatura do Estado, íamos a Itajá e voltávamos Itajá, Itarumã, Caçu, Cachoeira Alta, São Simão, Paranaiguara, Quirinópolis, Govelândia. Chegávamos por volta de 11 horas da noite, nós residíamos em Rio Verde, com 2, 3 sacos de aneais cheios de dinheiro. Aquelas notas de 5 vermelhas, famosa. Bonita. Colocávamos dentro do quarto, porque não cabia debaixo da cama, e dormíamos com o revólver debaixo do travesseiro. No outro dia, a gente ia ao banco e fazia a compra do cheque para a Secretaria da Fazenda. Lá e pegava o cheque. Aí levava para o banco, depositava no banco e comprava um cheque em nome da Secretaria da Fazenda. Nós fazíamos essas viagens buscando dinheiro, às vezes até mais
de 2 vezes por mês, porque o aperto que o Estado passava, então nós tínhamos que nos virar. Nós tivemos, vamos dizer, sorte, que através do Ministério da Fazenda, nós conseguimos uma verba para equipar os órgãos de arrecadação. E eu administrei essa verba, junto com o diretor da Receita, que era o Walter Bornazzo, e nós adquirimos um cofre para cada coletoria da época. Nós adquirimos máquina de escrever, porque não tinha, e máquina de somar para as coletorias. Aquela mesmo. Daquela de rodar e outra. Construímos uns postos fiscais de madeira, que até pouco tempo tinha aqui na saída de Goiás, certo? Construído. Aqueles postos foram construídos para durar 3 anos, duraram mais de 30, certo? Então nós tivemos essa. Agora, o meu sonho maior era informatizar a Receita, pelo menos a Receita. Mas estava começando, né? Estava começando. Fui frustrado porque os técnicos não eram da Secretaria da Fazenda. Eles não atendiam as nossas solicitações. Então a gente não conseguiu isso. Mas hoje a gente vê que essa geração que saiu conseguiu. Então, Goiânia era assim. Era a delegacia e a superintendência. E as delegacias fiscais, próximas a Goiânia, mais próximas a Goiânia, eram subordinadas à superintendência. Mas é que eu tinha tanto serviço na delegacia que não me envolvia com as outras. Deixei os delegados à vontade. Então, na realidade, eu fui um delegadão de Goiânia. Super delegado. Passado muitos anos, voltei a ser delegado de Goiânia. Mas quando você foi delegado, funcionava onde a delegacia? A primeira vez funcionava na 74, Eu lembro. esquina com a 63. Isso. Lembro. Depois, na segunda vez, já era lá embaixo. Quando o Davi assumiu, substituiu você, o Davi Barbosa? Não, eu substituí o Davi. Ah. O Davi subiu para secretário, eu era coordenador de fiscalização, aí deixei a coordenação e fui para a delegacia de Goiânia, como superintendente de A Goiânia. coordenação era o DEFIS? Hoje é o DEFIS, Então, aí você foi delegado então de Jataí, São Simão, Itumbiara, Tombiara. Firminópolis. Só delegacia boa, hein? Só. Goiás você foi? Não, Goiás não. Anápolis. Anápolis. E acabei voltando para Goiânia. Eu tinha um negócio comigo de não voltar no cargo que eu passei, mas não teve jeito. Sabe? Título de enriquecimento de currículo, eu coloquei que eu trabalhei na Associação Goiânia do Município. Aí depois fui para a Assembleia, fui chefe de gabinete da vice-presidência. E depois, com um curto espaço de tempo, fui procurador-geral da Assembleia. Porque eu acho que essas funções que eu exerci fora do fisco, após a aposentadoria, só enaltece a classe.